Os 4 mistérios da Bíblia. Primeiro, como era o mundo antes do grande dilúvio? No livro de Gênesis, vemos um mundo muito diferente do qual nós vemos hoje. Antes do grande dilúvio, o primeiro assassinato que aconteceu foi de Caim e Abel. Depois que Caim matou Abel, o pecado cresceu imensamente. Depois que Deus puniu Caim, ele foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Lá Caim construiu uma cidade cujo nome era o mesmo de seu filho Enoque. Infelizmente, após esse pecado, toda a descendência de Caim foi acometida por esse mesmo pecado, passando de geração em geração. E após 4 gerações podemos ver o derramamento de sangue que aconteceu por causa do pecado de Caim. Mas Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica, dando a Eva um filho chamado Sete, e este adorava ao Senhor, e com seu exemplo, as pessoas começaram a adorar e invocar a Deus. Com o passar do tempo o mundo foi se povoando e o pecado foi crescendo também. Não se encontrava pessoas gentis, elas roubavam, mentiam e até matavam. Naquela época a expectativa de vida era bem maior do que hoje, uma humanidade totalmente diferente. Um dos filhos de Adão e Eva, chamado Sete, teve descendentes como Enoque, Matusalém e eventualmente Noé. Essa linhagem era notável e apesar de semente da união de anjos caídos, viviam muitos anos e não estavam imunes a questões da humanidade, como o ciúme, a raiva e a violência. Antes do dilúvio, a humanidade se expandiu e dividiram-se em tribos e a civilização deu seus primeiros passos. Com a invasão dos Neflim à terra comandados por Satanás, originou-se casamentos com as filhas de Adão, originando os Neflins ou gigantes, corrompendo ainda mais o mundo, deixando o mundo com mais maldade, idolatrias, corrupção, um lugar totalmente cheio de pecado e maldades. Nesse contexto, Deus viu o declínio moral e espiritual da humanidade, onde no coração já não havia temor e muito menos amor uns pelos outros. Foi quando Deus olhou o estado de sua criação e sentiu uma enorme tristeza. A Bíblia relata do arrependimento de Deus de ter feito a humanidade. Gênesis 6 versículo 6. Deus estava triste e tomou uma decisão muito difícil. Para curar o mundo caído ele precisou destruir toda a humanidade, exceto uma família de Noé. Enquanto Noé obedecia a Deus na construção da arca, ele era visto como tolo. As pessoas continuavam suas vidas normalmente, o pecado só aumentando. Até o dia em que o dilúvio chegou e destruiu a todos. Assim como em Sodoma e Gomorra. Número 2. E a verdade sobre a escada de Jacó. Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. Essa história fascina as pessoas há muito tempo. Em Gênesis 2 a frase filho de Jacó é mencionada. Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú e então ele decide acampar, com seu coração provavelmente preocupado e aflito. Em Gênesis 28 versículos 11 e 12 diz, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa foi a primeira experiência de Jacó com o Senhor. É interessante que Jacó neste momento tinha a mesma idade de Abraão quando Deus disse para ele sair de sua casa e ir para outra terra. Quando Jacó acordou, ele sabia exatamente a experiência que teve com Deus. A Bíblia relata sobre Natanael tendo uma experiência parecida com Deus, em João 1 versículo 49 e 50. Essas experiências demonstram como Deus quer ter uma relação estreita com sua criação. Jesus Cristo é o mediador dessa conexão, ele preenche o vazio criado pelo pecado entre Deus e o homem.
Jesus Cristo iniciou uma nova aliança espiritual que está disponível a todos. Ele troca nossos pecados pela justiça, permitindo-nos conhecer Deus e desfrutar de um relacionamento íntimo. Jesus é a escada que nos liga a Deus, um relacionamento cortado por causa do pecado. Número 3. Os três céus. A palavra céu na Bíblia tem um significado de 3 reinos. A Bíblia relata mais sobre um céu, o céu atmosférico, isso é, o ar que respiramos, o espaço que envolve a Terra. O segundo céu é o céu exterior à Terra, ou seja, o céu estrelar, isso abrange todo o sistema solar. Ao terceiro céu, o céu que Deus reside, o lar de Deus, esse céu é chamado de presença de Deus. Qual é a sua visão sobre o céu? Você acredita que existe um lugar como o terceiro céu relatado na Bíblia? Um lugar cheio de paz, incrivelmente lindo. Paulo compartilhou suas visões e revelações dadas pelo Senhor em sua experiência de ida até o terceiro céu. Paulo fala sobre o terceiro céu em 2 Coríntios 12, versículo 2. Paulo identifica como paraíso. Essa palavra paraíso origina-se da palavra persa, jardim fechado. Esse jardim só era encontrado em propriedades reais e era extremamente fechado. Ele não explicou muito o que viu, mas sim o que ouviu. A experiência da visão de Paulo nos mostra que devemos aprender os ensinamentos do Senhor. Essa experiência fez Paulo ser fortalecido pelo Senhor para aguentar tudo o que sofreria em seu ministério, transmitiu a mensagem de Deus a gerações futuras e o ajudou a completar a boa obra. No terceiro céu, há sem sombras de dúvida uma pureza e uma santidade inigualável. As palavras ditas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora de lá. E lá é o lugar que espera a todos aqueles que se arrependeram verdadeiramente e perseveraram na fé até o fim. Ezequiel também descreveu uma cena semelhante, onde viu o trono de Deus e ele pode ver as criaturas que estão lá, e seus significados. Se compararmos a visão de João com a de Ezequiel, podemos ver que Ezequiel detalhou bem mais das 4 criaturas vivas e os querubins que cercam o trono de Deus. Os atributos de Deus são incomparáveis como majestade, poder, sabedoria, honra, glória e santidade. Quarto, os anciões na sala do trono de Deus são uma presença notável, um círculo de 24 anciões vestidos com túnicas brancas e coroados com ouro, sentados em tronos ao redor do trono principal. Mas, qual é o papel deles no julgamento e na redenção e o que a sua presença pode nos ensinar sobre este lugar? Mergulhe conosco nos mistérios do livro do Apocalipse, enquanto tentamos entender o significado dos 24 anciãos e o seu papel no reino celestial. Depois de se dirigir às 7 igrejas, de repente João se viu na própria sala do trono de Deus. Ele viu Deus sentado em um trono com pedras preciosas e ao redor deste trono havia outros 24 tronos e nesses tronos estavam sentados 24 anciãos. Esses anciãos usavam túnicas brancas com coroas douradas em suas cabeças. Nitidamente isso simboliza autoridade para governar com Jesus Cristo, além de ser um sinal de vitória, visto que a palavra traduzida como coroa também pode indicar a guirlanda dada aos vencedores. 2 Timóteo 2 versículo 12. Apocalipse 3, 21, 5, 10, 20 e 4 e 6, 22, 5. Todos esses privilégios são conferidos aos santos, não aos anjos. Os anjos não envelhecem, sem dúvida, significam os poderes celestiais em toda a cena. Em Apocalipse 3 versículo 5 que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os anjos não recebem coroas. Outra indicação que os anciãos não são anjos. Aqueles que lutarem até o fim perseverando em fé, ganhará coroas.
assim como as que os anciãos parecem estar segurando. Isso os mostra como uma representação da Igreja. Já os querubins, as criaturas vivas, servem como motivação para os 24 anciãos se envolverem na adoração, como diz em Apocalipse 4 versículos 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Deus tem um lugar preparado para nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a sua vida e